projeto ele nasceu realmente de identificar um pouco essa necessidade dos estudantes que, de vez de estar na escola, estava realizando o trabalho infantil. Ficou um pouco mais grave ao conversar um pouco com a comunidade e compreender deles que a própria comunidade não tinha consciência do que era o trabalho infantil. Então, os pais, né, os familiares, eles acreditavam ser normal que o filho realmente não fosse à escola, que o familiar não fosse à escola para que pudesse lavar, cozinhar, cuidar de outras crianças menores. Então, precisou desenvolver realmente um trabalho que abordasse especificamente essa temática do trabalho infantil e unir esforços, tanto com outros órgãos, né, órgãos públicos, como o Ministério Público, mas também com empresas, então, que estavam atuando, né, um deles é a Rede Peteca, através da rede de proteção, e o outro, então, foi a própria TV Cultura, que na época também fez um trabalho bem bacana conosco. E aí o trabalho, então, ele consistiu em algumas ações que os alunos puderam explorar a questão do protagonismo. Então, de vivenciar algumas possibilidades, sensibilizar essa comunidade. Então, como eu tinha diversas turmas, né, de quintos anos, especificamente envolvidas nessa temática, foi necessário, então, que cada um escolhesse um caminho para seguir. Então, uma turma resolveu, então, que eles iam produzir lambe-lambes, né, espalhar pela comunidade, chamando atenção sobre a sensibilidade, sobre a questão do combate ao trabalho infantil. Uma outra turma, eles resolveram, então, trabalhar uma música, né? Então, nós utilizamos a tecnologia realmente como uma propulsora para recriar um mix de músicas que pudessem estar chamando a atenção das pessoas que, quando ouvisse, para o combate ao trabalho infantil. Uma outra turma desenvolveu, então, um vídeo chamando a atenção, tipo uma propaganda de combate realmente ao trabalho infantil, onde eles quiseram, então, utilizar as próprias imagens. Fora isso, né, eles se envolveram numa temática muito maior para que pudesse mostrar para toda a comunidade, né, o trabalho ao combate infantil, ao desenvolver, então, uma pílula com receituário para que eles pudessem, então, expor para todo mundo, né, apresentar um pouco sobre essas atividades que eles fizeram ali comigo e também mostrando para a comunidade então escolar como um todo a forma de combater. E para isso então eles criaram uma pílula chamada Precomol, né, de combate realmente ao preconceito, mas também de combate ao trabalho infantil, para que pudesse então expor através de um receituário, através da escrita, frases de combate ao trabalho infantil. E uma outra parte, né, desse trabalho veio com viés então de robótica com sucata, que ficou reconhecida internacionalmente pelo Global Teacher Prize, né, que é o maior prêmio de educação mundial e que me colocou entre os 10 finalistas, né, desse trabalho. Então, porque ali também os alunos que estavam nessas condições, eles começaram a se envolver. E a gente começou então a trabalhar de uma maneira muito forte com a comunidade a questões dos direitos dos estudantes, né? Deles também poderem ter esse direito de frequentar as aulas. A mesma coisa que ocorresse após, eles não queriam trabalhar, né? Eles queriam estar na escola para desenvolver projetos, então, de combate ao trabalho infantil. A questão do trabalho, do combate ao trabalho infantil e a questões do direito das crianças, dessa rede de proteção, é algo que a gente precisa ainda pautar muito forte dentro da realidade das escolas. É super importante, então, a gente trazer educação em direitos humanos e trazer o trabalho infantil como um pilar disso. Por quê? Porque o trabalho infantil, ele existe. Apesar de, se a gente olhar para as estatísticas, a gente vê uma grande alteração dessa questão. Mas é super importante que quando a gente vai ali para as comunidades, né, e está trabalhando dentro de uma periferia, a gente vai observar então que essas crianças, elas tendem sim a largar a escola para trabalhar, para poder ajudar no sustento dessa família.
E um pouco disso, então, que a escola ela precisa ter isso muito em mente, envolver essa comunidade, trazer pessoas de fora, igual com o nosso trabalho, né? A gente trouxe muito isso, trouxe o Ministério para e o Ministério Público, né? Uma promotora pública, justamente para colocar para os estudantes os casos que ela tinha de trabalho infantil e as consequências dele, né? Muitos dos casos que ela relatou eram crianças que tinham passado por questões sérias de segurança, que perderam membros do corpo, por estar se arriscando e colocando a vida em risco para trazer assim o sustento, mas algo muito pequeno, né? Uma quantidade, porque acabam também passando por uma exploração infantil, então trazendo uma quantidade de dinheiro que não valeria a pena, que não traz um benefício tão grande assim. Então, um pouco dessa questão é a gente poder realmente olhar para a escola, entender que a escola é um lugar para fomentar diálogos. E abrir essa escola e oportunizar que a gente tenha vivências de outras instâncias dentro desse cenário é fundamental. A ideia do trabalho, então, nasceu do meu incômodo mesmo como professora, de ir a alguns lugares públicos e encontrar os meus estudantes, de vez estar na escola, estar trabalhando. E eles também se sentiam muito incomodados, né? Quando eles me viam, eles entravam dentro de alguma outra loja, eles tentavam se esconder, porque eles também sentiam uma vergonha de estar fazendo aquilo. Porque eles sabiam que eu ia justamente cobrá-los porque que eles não estavam na escola, né? Então, precisou fazer uma intervenção maior, envolver esses estudantes para que eles pudessem, então, trazer essa temática, mas também serem multiplicadores de informações dentro da comunidade. O que me motivou a escrever no prêmio foi o meu coordenador pedagógico, na época, o professor Luiz Fernando, que viu no trabalho um potencial para ser um agente transformador dentro da própria rede municipal de ensino, né? Nós estávamos aguardando, então, a finalização da obra, né? Motivada pela Cidade Aprendiz e pelo Futura. Então, já peço desculpas porque eu falei cultura é futura. Pela produção, então, da obra Pedra, Papel e Tesoura, que a gente também colocou isso nos pilares, onde os desenhos dos estudantes viraram uma história em quadrinhos, então, e faz parte dessa coleção desse livro, né? E ali eu falei, puxa, é verdade, né? Nós temos uma rede grande, rede municipal de ensino, né? Com mais de 500 escolas. Eu acho que pode servir para outros educadores que passam também um pouco por essa minha angústia. Ao mesmo tempo que eu vi a oportunidade com a verba, e principalmente ali para mim, numa comunidade muito carente, de revestir isso em prol dessas crianças e comprar equipamentos realmente para que a gente pudesse trabalhar em sala de aula. Então, eu fiz a inscrição, ela ainda não estava vinculada à Secretaria de Educação, e para mim, então, foi um grande presente quando nos ligaram na escola e nos disseram que nós éramos um dos finalistas, né? E no dia, eu fui com as crianças, fiz questão de levar as crianças junto comigo para receber o prêmio. E eu lembro que foi uma grande emoção, porque eu tive que pedir algumas permissões para as pessoas, para que as crianças pudessem subir comigo, mas porque realmente o trabalho tinha um forte apelo deles, né? Então, levá-los ali era uma representação de tudo que nós tínhamos conquistado de fato com a redução desse trabalho. E para nossa surpresa, assim, nós ganhamos em primeiro lugar. Foi uma grande festa, né? Porque quando anunciaram o segundo lugar, eles olharam para mim e eu, com uma emoção muito forte, comecei a chorar. E eles falando, professora, não chora, né? Nós ganhamos o primeiro lugar. E que bom que a gente vai poder, então, ali combater o trabalho infantil. E logo quando nós realmente recebemos, eles fizeram um grito de guerra, né? Que as crianças tenham o direito de estudar. Então, isso para mim é uma coisa muito forte, que me marcou muito. E principalmente porque ele teve um trabalho, então, ele teve uma grande conexão desse pertencimento, né, do trabalho de robótica com sucata.